Olá, minha gente de todo o Brasil! Estamos começando o programa Hora Boa e, como eu gosto sempre de falar, na minha, na sua e na nossa TV, evangelizar. Vamos falar também sobre educação. Vamos conversar sobre o retorno dos sêniors à faculdade. Teremos também curiosidades, teremos notícia de qualidade e muito mais. Por isso, equipe, roda a vinheta. E é o seguinte, para começar eu quero acolher a Dona Maria, representando todas as mulheres, o seu José, representando todos os homens, mas a minha produção disse, mas William, e você não fala com o Pedrinho? Então eu quero acolher o Pedrinho, quero acolher o Joãozinho, quero acolher todas as crianças que nos acompanham Brasil afora. Quero acolher você que nos acompanha aqui de Curitiba pelo canal aberto, canal 16. Vamos lá para Maringá, canal 31. Vamos para Belém, Belém do Pará, nos acompanhando pelo canal 50. Mas vamos também falar de tantas pessoas que nos acompanham pelos canais digitais, em qualquer parte do nosso país. Seja bem-vindo também você que nos acompanha pela Sky e também pelas plataformas. Minha gente, é o seguinte, os idosos, povo bom, hein? Vamos lembrar aqui do nosso vovô, da nossa vovó, alguns dos nossos pais, né? Os idosos, eles envelhecem. Ô, William, tá engasgando por quê? Eles envelhecem como bons vinhos, com charme, cheio de sabedoria e muito bom humor. Qual que é o segredo, hein? Qual que é o segredo? Para alguns, o segredo é rir. E rir faz muito bem. Vamos começar então com esse VT. Qual é o formato da cicatriz na cabeça do Harry Potter? Um R. Harry Potter. É com H. Eu quis com R. Harry Potter. No filme Toy Story, qual é a famosa frase do personagem Buzz Lightyear? Vamos vencer. Aonde? Ao infinito e... Ao infinito eterno. Quantos metros tem 2 quilômetros? 2.000 metros. O Sandero faz algum 2.000 metros por dia. Mas tá louco? Tô gastando muita gasolina? Por que ele não compra uma carroça? Só se tu vai me dar. Tá me chamando de pedreiro de faca. Qual animal se alimenta de sangue? Vampiro. Quem é o autor da Turma da Mônica? Chico Anísio. Nota zero, não teve jeito. Quantas pernas tem uma mosca? 6. A mosca tem 6 pernas. Pega uma e conta. Cite um órgão que faz parte do sistema circulatório. As veias. É o sangue. O sangue não é órgão. O sangue é líquido. Eu acho Qual a maior artéria do corpo humano? Safena. Acho que ela acertou. Safena é a cara da perna, né? Ela Ele começa bota lá no embaixo, coração. vai até nos olhos. Qual a energia obtida pelo vento? Ah, essa eu vou acertar. Azólica. Aquela que faz assim, ó. Qual animal que mais dorme? raposa. Tem bicho que não dorme é raposa. Raposa incomoda a noite inteira. Qual é o aumentativo de fogo? Fogão. Como se fala dormir em inglês? Ana. Isso me acabou com o cheque do Lula. Naná, foi bom, hein? Eu gostei, rapaz do céu. Até eu tava dando risada aqui, viu? Ô, equipe, coloca mais vídeos como esse, sim? O programa fica mais leve. Mas vamos lá. O Brasil tem 51.369 estudantes com mais de 60 anos matriculados em cursos de graduação superior, uma alta aí de 56% entre os anos de 2012 e 2021, isso dados do MEC.
A inclusão de acadêmicos sênior nas universidades responde às demandas da economia prateada. Gente, reflete a evolução da sociedade que tem mais expectativa de vida e enxerga a educação como alicerce para o envelhecimento ativo e saudável. E agora, nós vamos conversar sobre esse tema com a professora Thelma Amaral, ela que é supervisora do Núcleo de Educação à Distância do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, aqui no Paraná. Olá, Thelma, seja bem-vinda ao nosso programa Hora Boa. Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando e me diverti bastante também aí com essas pessoas alegres aí, esses sêniores aí, deram um show na internet, com certeza. Dando um show super divertido, né? Como é bom rir com esse povo. Thelma, vamos lá. Quais são os principais desafios, digamos assim, que essa galera sênior, mais de 60 anos, eles encontram, esses alunos encontram novamente nesse retorno, digamos assim, aos estudos, à faculdade? Um dos principais desafios, primeiro, é a conexão, né? Essa alfabetização com o mundo tecnológico, ele precisa conhecer mais as tecnologias. E eu acho que um outro ponto que a gente percebe também é ter um pouco mais de apoio da família, porque às vezes essa pessoa ela escolhe voltar, mas precisa de ter as pessoas ali em casa, no familiar, para poder apoiar. Acho que esses dois pontos aí são pontos que refletem algumas das dificuldades, mas eles se saem muito bem. A partir do momento que a gente consegue acolhê-los, orientá-los dentro das ferramentas tecnológicas, aí sim eles conseguem trilhar muito bem, eles têm muita vontade de aprender. Isso é um destaque bastante importante. Thelma, quais as estratégias, né, que estimulam, que funcionam melhor para esse público, né, justamente nesse retorno para a faculdade, principalmente a questão do EAD, que é a educação à distância? Bom, nós temos dois pontos bem importantes. Primeiro, é ter uma equipe muito preparada e conhecedora desse público, que a gente chama dos tutores. Então, o tutor que estava acostumado com um público um pouco mais jovem ou meia-idade, 24, 25 anos, ele tem que ser treinado, ele precisa ser trabalhado no sentido desse acolhimento e do acompanhamento dessa geração que está vindo para o EAD. E os polos, né? Porque esse é um público que, embora se matricula no EAD, é um polo que ainda procura a presencialidade de alguma forma. Certo. Então, ele vai até o polo para conversar, às vezes, nem, na maioria das vezes, nem é só sobre o conteúdo, mas é porque ele sabe que lá tem alguém para escutá-lo, para conversar mesmo, né? Para ele se sentir realmente ativo, sair de casa. Então, esses dois personagens são pontos fundamentais para que ele possa passar por essa jornada aí que ele escolheu, né, voltar aos estudos. Então, a preparação dos tutores e também a preparação dos nossos coordenadores de polo para receber esse estudante. Se falando agora de plataforma, como se adaptar, como se tornar as plataformas, né, no caso, a plataforma mais acessível para esse público 60+? Hoje as plataformas elas já vêm pensando muito nessa questão da inclusão de uma forma geral, né? Então, ele tem toda a acessibilidade metodológica, desde ampliação de letra, fundo de tela, leitor, enfim, a tecnologia ela vem também se aprimorando na questão da inclusão metodológica. Qual a diferença, assim, algo que é muito perceptível entre esse público e o público mais jovem? Eu sei que você já disse aí que tem a questão da dificuldade, né, de ser inserido nesse mundo digital, nesse mundo EAD, mas uma diferença assim, que é bem perceptível, e aqui eu não estou falando de forma negativa, mas algo que é perceptível até mesmo de forma, digamos assim, positiva. Eu percebo assim, que o jovem, ele entende que ele tem muito tempo, né? Então, o engajamento do idoso, dos 60+, ele é muito maior. Então, ele participa mais, ele quer aproveitar, ele tem uma sede de aproveitar todas as possibilidades que a gente oferece para ele
enquanto acadêmico. Seja numa participação de uma live, seja na participação de eventos presenciais mesmo, que o público ele pode ser EAD, mas ele tem a infraestrutura presencial, então ele é muito sedento pela participação, pelo conhecimento. Então ele vai buscar aquilo que por algum motivo, de anos atrás, ele não pôde ter essa vivência acadêmica. Então eu percebo que ele não tem tempo a perder, essa é a percepção. Então ele se dedica muito, ele pergunta muito, ele corre atrás, e isso é muito lindo, porque é aquela pessoa buscando uma transformação ainda, né? Se transformar, se expandir. Então, isso também nos motiva enquanto pessoa, enquanto o público mais jovem se espelha, né, nessas pessoas, eles chegam a ser assim inspiradores, né? Inspirações para outras pessoas. Então é muito bonito ver esse engajamento e não há dificuldade. Às vezes uma pessoa mais nova encontra empecilhos de tempo, de correria, e a pessoa, os seniors, né, como você diz, ele limpa todas as barreiras, porque de alguma forma é a hora dele. Aí agora que ele pôde fazer o seu estudo, é o que ele quer, ou às vezes é uma segunda graduação que ele não fez no passado, e por escolha de mercado, porque precisava trabalhar, era aquela profissão do momento, né? Mas tinha uma vontade, por exemplo, de fazer uma outra mais para satisfazer mesmo aquilo mais pessoal, né? De repente ele tinha deixado o sonho um pouco de lado, né? Isso, exatamente. Mas, professora, assim, uma última pergunta. Na sua visão, né, o que ainda falta de políticas educacionais, digamos assim, para contemplar de vez esse público 60+, esse público sênior nas faculdades, nas nossas estruturas de ensino EAD? Eu acho que, de uma forma geral, o EAD ele já é um ensino bem democrático. Mas sempre é bom olhar para essa população que está envelhecendo e pensar em políticas públicas que favoreçam essa entrada ou até mesmo a disseminação da possibilidade desse estudo. Então, eu vejo mais nessa perspectiva da divulgação, do incentivo para essa população que está sedenta de querer aprender, mas às vezes ainda não sabe que é possível. Nós temos, além das instituições privadas com cursos EAD, nós temos as instituições públicas que precisam ser mais disseminadas, a existência dessa possibilidade para eles. E fomentar que é possível, né? Trazer esses casos. Eu vejo que a mídia tem trazido, algum tempo atrás, mais relatos de pessoas de mais idade dentro das instituições, mas a gente precisa falar mais, porque às vezes ele não sabe que é possível ainda começar. Bacana. Professora, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo bate-papo tão agradável. Com certeza, muitas pessoas que estão nos assistindo agora no Brasil inteiro se sentiram aí inspirados, motivados. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos e acreditem sempre nos seus sonhos, que nunca é tarde para começar. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. É isso aí, dona Maria. Ô, dona Maria, quantos anos a senhora tem? 50, 60, 70? De repente, aquele sonho que estava guardado lá na gaveta, guardado aí no coraçãozinho, viu? Já criou o filho, já criou o neto. Agora é hora de estudar. Vamos lá, dona Maria, se motiva, agora é hora de estudar. Mas agora nós vamos ao boletim de notícia, porque a nossa equipe de jornalismo está sempre prontos para deixar você bem informado. Vamos lá. Boa tarde, William. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais revelou que ouvir música instrumental pode ajudar crianças a reduzir erros causados por desatenção, especialmente em casos de TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A pesquisa avaliou 76 meninos entre 10 e 12 anos com e sem o diagnóstico durante testes de atenção. O resultado mostrou que com música de fundo houve menos erros nas tarefas, sugerindo que o som instrumental pode estimular a concentração e melhorar o desempenho escolar. O astronauta Dom Petit, o mais velho em atividade na NASA, completou 70 anos de uma forma inusitada.
voltando do espaço. Ele retornou à Terra neste fim de semana após uma missão de 7 meses na Estação Espacial Internacional. A nave Soyuz MS-26 pousou no Cazaquistão com Petit e 2 cosmonautas russos a bordo. Durante a missão, o astronauta participou de pesquisas sobre impressão 3D em órbita, reciclagem de água e cultivo de plantas no espaço. Com isso, Petit entra para a história como o astronauta mais velho em missão espacial. Eu volto com você, William. Vou ficando por aqui. Evangelizar é preciso!